Eu me lembro muito bem de uma mãe que participou de um desafio no WhatsApp, um desafio de 21 dias de transformação, que ela me contou exatamente esse cenário da filha dela. Ela dizia que a filha de 3 anos e meio era extremamente teimosa. E todos os dias existia ali algum cenário de briga, porque a desobediência da sua filha era tão grande que ela só parava de desobedecer, de ser teimosa e rebelde quando essa mãe dava umas boas palmadas e algumas chineladas nessa criança, para essa criança cumprir aquilo que precisava ser feito. Essa mãe relatava, gente, que todos os dias, na hora de desligar a televisão, essa criança ela era tão teimosa que a mãe desligava a televisão e a criança ia lá, pegava o controle e ligava de novo. A mãe ia lá, desligava a televisão, gritava, falava que não era para fazer. Essa criança de 3 anos e meio ia lá, ligava a televisão de novo. Então, essa mãe, ela estava assim, com uma crença tão forte, com uma convicção tão forte de que aquela criança era extremamente teimosa, que essa mãe de uma criança de 3 anos e meio, ela começou então a desenvolver crenças e acreditar que essa criança de 3 anos e meio estava desafiando ela. Que essa criança de 3 anos e meio estava afrontando essa mãe, que ela estava se sentindo extremamente desafiada por essa criança e todos os dias era aquele cenário de briga na hora de desligar a televisão. Porque essa criança tinha uma característica de teimosia muito forte. Então, essa mãe desenvolveu uma crença muito forte de que aquela criança estava desafiando, que essa criança estava afrontando, que ela estava tentando dominar e tirar a autoridade dessa mãe. Mas vamos pensar um pouquinho, gente? Essa criança tem 3 anos e meio. Como pode um ser tão pequeno dominar e ter tamanho domínio e controle sobre uma situação a ponto de uma mãe, de um adulto, de cérebro maduro começar a pensar, olhar para essa criança e começar a acreditar que essa criança está ali afrontando, desafiando, dominando, que essa criança ali já acorda com aquele plano, né, de desafiar essa mãe, de tirar a autoridade dessa mãe. E essa mãe, ela me procurou, assim, me mandou mensagem no WhatsApp, no direct, me falando e relatando essa dor, que ela já não sabia mais o que fazer com essa criança, porque todos os dias era uma briga na hora de desligar a televisão. Esse cenário acontece aí dentro da sua casa? Alguma ordem, alguma solicitação que você dá para o seu filho e essa criança te desobedece, essa criança ela é teimosa a esse ponto de você começar a acreditar que o seu filho está mesmo te desafiando? Que o seu filho está mesmo tentando te afrontar ou tirar a sua autoridade? Isso acontece aí dentro da sua casa? Me conta aqui. Eu tenho certeza que se acontece com você, você não é a única mãe. E eu tenho certeza que esse é um cenário muito comum, que a gente percebe muito questionamentos de mães como essa. Então, eu quero te chamar a atenção aqui para a gente começar a entender um pouquinho. O que é essa rebeldia? O que será que leva uma criança a ser tão teimosa? O que será que leva uma criança a ser tão desobediente ao ponto dessa mãe começar a pensar que essa criança, a minha filha de 3 anos e meio, ela está me desafiando? Olha, eu quero que você comece a pensar comigo a respeito da rebeldia, da teimosia, do ponto de vista que da criança precisar levar em consideração aquilo que precisa ser feito diante do seu querer. A rebeldia, gente, ela parte do ponto da criança levar em consideração aquilo que precisa ser feito, considerando não apenas aquilo que ela deseja, não apenas aquilo que ela quer fazer. Rebeldia é isso. E esse processo de rebeldia, né, que nós rotulamos como rebeldia, que nós rotulamos como teimosia, como desobediência, nada mais é do que um processo de aprendizado da criança, dela fazer elaborações para que ela consiga levar em consideração aquilo que precisa ser feito diante daquilo que ela quer. Isso muitas vezes nós chamamos de rebeldia, mas não deixa de ser um processo de aprendizado que essa criança está vivenciando. E pensa comigo, não é só as crianças que são rebeldes, não. Nós adultos também somos. Quantas vezes, nesse ponto de vista de precisar levar em consideração aquilo que precisa ser feito, deixar de lado, às vezes, o nosso querer, nós também temos dificuldade. Né? Só que ninguém sai por aí nos chamando de rebelde, ninguém sai por aí te chamando de teimosa por isso.
Mas na infância, a gente precisa começar a olhar para essa rebeldia, para essa teimosia com um ponto de vista um pouco diferente. Não como essa criança está me afrontando, essa criança está me desafiando, mas como o meu filho está em um processo de aprendizado, de elaboração, de precisar levar em conta aquilo que precisa ser feito, considerando aquela vontade que ela está no momento. Entende? Isso é um processo de aprendizado que o seu filho vai vivenciar. Esse é um processo de aprendizado que o seu filho está na etapa, na fase dele aprender e dele desenvolver. Então, eu quero que você pense comigo, a partir de agora, que essa rebeldia, essa teimosia do seu filho, nada mais é do que um processo de elaboração que precisa ser ensinado para essa criança, que precisa ser orientado, que precisa ser modelado e treinado. Entenda comigo. Quando você for capaz de sair desse papel de vitimismo, digamos assim, de que meu filho tem 3 anos e ele está me desafiando, ele está tão rebelde, ele está tão teimoso, meu Deus, não sei o que eu faço mais com meu filho lá em casa. Ele está me desafiando, ele está me afrontando, ele está me manipulando, ele está querendo tomar a minha autoridade de alguma forma. Então, quando você sai desse espaço de vitimismo e começa a assumir o protagonismo, né, digamos assim, o papel principal do educador principal do seu filho, você é capaz de olhar para o seu filho como ele está passando por um processo de aprendizado, como ele está passando por um processo de elaborações que ele precisa fazer, onde ele vai precisar levar em consideração o que precisa ser feito diante do seu querer, diante da sua vontade.